Oi, gente, meu nome é Joyce, para que eu mostre a minha rotina na confeitaria. Faz muito tempo que eu não posto nada no canal, mas esse ano tá sendo um ano bem difícil, coisas pessoais aí que estão acontecendo que não convém eu falar aqui, que não é a intenção essa aqui do canal, tá? Então eu espero aí que vocês me perdoem pelo sumiço, mas vou me esforçar para voltar a postar, tá bom? Hoje eu tenho bolo para entregar, tenho brigadeiro, amanhã eu também tenho, então vou mostrar aí a rotina de sexta e sábado, tá bom? Mudou algumas coisinhas aqui no ateliê, hoje no fim da tarde vou tentar mostrar para vocês, ainda não tá pronto, vocês estão vendo aqui ó, que agora eu tenho um armário, né? Graças a Deus agora eu tenho um armário, mas enfim, depois eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos lá para produção, que eu tenho o horário certinho para entregar as coisas. Bom, então depois de ter lavado a louça, que eu tinha deixado uma loucinha do dia anterior, que eu estava bem cansada, que eu acabei de trabalhar tarde e aí eu acabei deixando a louça pro dia seguinte. Então fui começando a fazer o bolo que eu tinha, que era no aro 25. Fica pesando quase 5 quilos, tá? E a cliente escolheu massa branca, recheio de ninho com doce de leite. Sempre quando é bolo assim, nesses aros maiores, e tenho o meu recheio de doce de leite, que ele é um pouquinho mais molinho, eu faço uma blindagem com ganache, tá? Aí, no caso, eu usei cobertura fracionada com um pouco de creme de leite. Eu usei para cada 100 gramas de cobertura fracionada, 20 gramas de creme de leite. E isso que eu fiz a contenção com o brigadeiro de ninho, que esse bolo foi uma camada de doce de leite e a outra camada de leite ninho. E na camada de doce de leite eu fiz a contenção com o brigadeiro de ninho. Mesmo assim, eu quis fazer a blindagem, porque eu achei que dessa vez o meu recheio de doce de leite ficou um pouquinho mais mole que o normal, fiquei com medo de mesmo assim vazar. Então, para eu entregar o bolo tranquilo, eu preferi fazer a blindagem, tá? Então, depois que eu fiz a blindagem, a cliente escolheu uma decoração bem simples, que eu já fiz uma vez, então estava mais tranquila em relação à decoração. Era um wave cake e com os coraçõezinhos de chantilly, e depois eu pinto ele de dourado, que fica um acabamento bem legal. Então, depois eu vim aplicando o chantilly bem hidratado. Eu estou usando o Amélia Supreme, que para mim é o que eu me adaptei melhor. Consigo trabalhar muito mais fácil com ele. E aí eu vim alisando o bolo. As laterais, eu vou espalhando dessa forma assim vertical, que quando eu vou passar a espátula lisa, tem menos possibilidade de aparecer bolha. No curso que eu fiz, eu aprendi assim, eu não sei por que eu parei de fazer isso. Sendo que assim fica muito mais fácil para o bolo ficar mais lisinho e sem bolha. Então agora eu voltei a fazer desse jeito, eu tô decorando os bolos bem mais rápido e mais fácil. E agora, né, com o chantilly já bem aplicadinho, eu venho com a parte final dele, que é com o chantilly bem hidratado para ficar com aquele acabamento brilhante e bonito. Então, com o chantilly bem mais molinho, só que não fora do ponto, é bem mais molinho, eu venho aplicando, e para depois aí sim alisar de novo e passar a espátula do wave cake. Olha como que muda o acabamento, como ele fica bem brilhante. Até parece que eu passei aquele pó perolado. Só que é só o chantilly bem hidratadinho. Então eu venho fazendo as quinas, eu tenho dificuldade em deixar as quinas perfeitas, mas eu tô tentando melhorar isso daí. Então eu vim com a espátula pequena para fazer o wave cake. O wave cake eu não tenho muita prática, mas
o meu jeito assim de fazer é fazer sem pensar. Se eu ficar pensando em fazer ele perfeitinho, não sai nunca, eu vou ficar com medo. Nessa hora aí eu tava pensando se eu ia tirar ou se eu ia deixar ou se já tava bom, mas eu acabei deixando assim. Se tivesse ficado alguma imperfeição, os coraçãozinhos de chantilly ia dar uma disfarçada, que eu achei assim que ficou bom o acabamento. Então, com o bico perlê número 3, se eu não me engane, que eu usei, eu vim fazendo os coraçõezinhos de chantilly. E depois, com o álcool de cereais, eu diluí o pó para decoração dourado egípcio e vim pintando esses corações. É uma decoração bem simples e que fica lindo no bolo. Aí o resultado do bolo ficou com um acabamento bem bonito. A cliente pediu um topo bem simples. E ainda no mesmo dia, na sexta, eu tinha 150 brigadeiros da linha tradicional. A cliente pediu metade beijinho, metade brigadeiro. Eu ainda não tinha colocado as pétalas na caixa, eu sempre gosto de deixar adiantado no dia anterior, só que tinha sido bem corrido naquela semana e não tinha dado tempo. Então fui dobrando as pétalas rapidinho para poder enrolar os brigadeiros. E agora eu estou usando placa porcionadora, que tem mudado assim minha rotina, tá ajudando demais. Então já estava tudo pesadinho, bonitinho, depois era só passar nos confeitos. Bom, então depois que eu fiz a entrega dos brigadeiros, eu fui prensar o bolinho que eu tinha para sábado. O cliente tinha escolhido o tamanho 1 do cardápio, que é a Formaro 13, né, que serve até 10 pessoas. Massa branca, recheio dois amores, né, que é ninho com brigadeiro. Quem já viu meu vídeo de quanto de recheio vai para cada forma, a Formaro 13 vai 600 gramas de recheio no total, então 300 gramas em cada camada, tá? Fica um bolo bem equilibrado ali entre massa e recheio. Essa cliente escolheu o combo que eu estou começando agora a oferecer para os meus clientes, para induzir eles a comprar o bolo e o brigadeiro. Como eu comecei apenas com os brigadeiros, a maioria dos meus clientes pede apenas brigadeiros para festa. Só que eu comecei também com os bolos recheados, né? Então, estou tentando aí converter os meus clientes que compram só brigadeiros a comprar também comigo o bolo recheado, né? Então, agora eu estou começando a oferecer esses combos. E vamos ver, né, se vai dar certo, se vai aumentar mais ainda a venda dos bolos recheados, que essa semana que eu vou começar a oferecer com força, mesmo que eu fiz um cardápio bem bonitinho, organizadinho para todo mundo entender. Oi, gente, Sábado por aqui. Hoje eu tenho outra encomenda, bolo recheado também, bolo tamanho 1 do meu cardápio, que é no aro 13, e 30 brigadeiros. Eu normalmente não faço, né, menos que 50 brigadeiros, só que pra chamar a atenção dos meus clientes, pedir bolo e brigadeiro junto, eu vou começar a montar uns combos. Então aí mesmo colocando menos
brigadeiros, fazendo menos brigadeiros vai compensar com o bolo junto. Então vou começar a montar uns combos. Essa cliente eu ainda não tinha lançado, né? Só que essa cliente falou que queria pouco brigadeiro, porque enfim, ia ser pouquíssimas pessoas. Como eu já tava, né, na intenção de montar esses combos, então eu fiz o cálculo rapidinho e ofereci para ela e deu certo. Então aí eu vou usar a foto dessa encomenda para divulgar, né? Então, vamos lá. É um bolinho massa branca, recheio 2 amores. Então, comecei a ir mexendo o chantilly para eu conseguir fazer a pré-camada, ele sem hidratar, né, mais poroso mesmo, para fazer a pré-camada e grudar todos os farelos de bolo. Esse bolo era no tema da Marcha e o Urso, era de mêsversário. Eu acho que foi o primeiro bolo de mêsversário que eu fiz. Então, fiz a pré-camada e depois vim com a camada branca do chantilly hidratado, mas não tanto, para aí sim vir com a camada bem fininha, colorida, para não ter risco de amargar. Então, depois eu fui colorir, né, o chantilly, de acordo com a referência, era um rosa bem escuro, que eu tô usando o vermelho para fazer tom de rosa, porque os últimos rosas que eu comprei tem ficado cheio de bolinha depois de um tempo e aí não fica com acabamento legal. Então, tô fazendo com o vermelho. Aí eu coloco um pouco de rosa seco, coloco o vermelho. Se eu preciso que abre mais o tom, eu ponho um amarelo, né? E vou misturando ali até chegar num tom que eu goste. O bolo tinha textura, eu não tinha a textura igual da referência, então eu coloquei a mais próxima que eu tinha aqui de espátula. Então, depois de muito passa-espátula e arruma ali, passa espátula de novo, aí deu certo. Eu deixei com as quinas imperfeitas, como estava na referência, mas não tão alta, e vim fazer o cachepô marrom. Dei uma limpada ali, né? Não precisava limpar bem perfeitinho, que eu ainda ia vir com a cor marrom. Para fazer o cachepô não tem segredo, né? Eu prefiro ir colocando com saco de confeitar, porque eu sou meio desastrada. E vou alisando. O chantilly estava bem hidratadinho, eu devia ter hidratado um pouquinho menos, mas acabou dando certo. E aí na referência tinha com palito de dente imitando os tronquinhos, então eu fiz mais ou menos parecido que nem estava na referência. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Outro dia eu pego pra mostrar aqui o ateliê, tá bom? Tem mais coisas aqui ainda pra finalizar, vai pôr persiana, eu quero adesivar esse armário aqui que era da minha mãe, tá? Então, outro dia eu mostro pra vocês com calma, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!